Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal. Estamos numa sequência de vídeo para a matéria de administração pública. Estamos falando sobre emprego, cargo e função pública, que é a questão do momento de que o candidato vai fazer também o concurso, pós-concurso. Nós falamos já no último vídeo sobre na forma da lei, como é feito o ingresso, né, das pessoas com deficiência e entre outros assuntos, né? Mas vamos voltar aqui para a continuação de resolução de questões. Já estamos na sexta questão da Sesgran Rio e vamos continuar aqui na leitura. A elaboração da proposta orçamentária e a execução do orçamento aprovado cabem a pessoas especificamente designadas e chamadas a agentes públicos. Existem diferentes categorias de agentes públicos de acordo com a extensão e as peculiaridades das funções que desempenham. Aqueles que são investidos em cargo, função, mandato ou em comissão, por nomeação, por eleição, designação, delegação, para o exercício da atribuição constitucional são os agentes. Meu pai amado, são muitos, né? Cargo, função, mandato, comissão, nomeação, eleição. Esses são os agentes administrativos. Porque ele citou vários, né? Ele não especificou. Se ele tivesse especificado, se ele tivesse dado um caso concreto, a gente poderia identificar se é um agente político, delegado, se são delegados, se são cargos honoríficos, cargos em comissões. E aqui vocês podem ver que ele misturou tudo. Então, são agentes administrativos. O agente administrativo é como se fosse o gênero que abarca essas espécies, né? Muito interessante. Vamos lá já para os comentários. E eu ainda errei. Aqui, ó. Os agentes políticos são os componentes do governo. Agentes políticos são os componentes do governo em seu primeiro escalão para o exercício de atribuições constitucionais. Aqui ele foi muito vago, né, na resposta. Ó, a questão do cargo. Cargo não deu assim, né? Qual é o cargo? Qual é a função? Qual é o mandato? Mandato são os parlamentares, né? Os cargos em comissão têm a ver com os ministros, né? Cargo em nomeação, na verdade, nomeação pode ser os ministros, em comissão pode ser os secretários de ministro. Eleição pode ser governador, presidente, prefeito. Designação, não sei quem é. Delegação são a gente já leu no último vídeo sobre eles, no momento eu não vou saber explicar bem. Eu achei muito vago. Eu não concordo com esse gabarito, mas vamos ficar com essa. Vamos ver a explicação, né? Letra B. Os agentes delegados são particulares, pessoas físicas ou jurídicas que recebem a incumbência da execução de determinada atividade para os serviços públicos e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sobre a permanente fiscalização do delegante, esses agentes não são representantes do Estado, mas são colaboradores do poder público. Tá, vamos passar logo aqui para a letra E, porque nós já lemos todas essas questões aqui numa última questão no outro vídeo. Vou deixar para vocês ir lá ou vocês coloquem um pause e leem aqui. Vamos aqui na letra E, que foi o que eu marquei. Os agentes administrativos são aqueles que prestam serviço ao Estado, e a entidades administrativas indireta com vínculo empregatício. Beleza. E mediante remuneração paga pelos cofres públicos, caracterizam-se pelo exercício da atividade como
profissão dentro de uma estrutura hierárquica. Tá. Talvez o que desclassifique essa questão, né, a letra E, é porque tem a questão profissional e tem a questão hierárquica. Mas não concordo muito com o gabarito, mas é aprender, né? A gente não, o que eu escuto muito os professores falar é que nós não podemos brigar com a questão na hora da prova. Nós temos que nos adequar à questão e responder da melhor forma como a banca pede, né? E aqui tá caindo uma chuva. Não sei se vocês conseguem ouvir aí. Mas vamos continuar aqui na 7ª questão da Sesgran-Rio. A vedação ao acúmulo de remuneração de cargos e proventos públicos, empregos e funções remuneradas, havendo compatibilidade de horário, se estende aos, ou seja, quer saber sobre a compatibilidade de horário nos cargos e funções públicas, né? Vamos lá, se estende à sociedade de economia mista, cargos privativos de profissional de saúde com outra profissão regular, não. É o de saúde com outro de saúde ou professor, se não estou enganada. Letra C, membro do Poder Judiciário com magistério. Gente, só me lembre que o magistério é professor, magistério. Vou ficar de olho nessa aqui que eu não vou lembrar muito bem qual é o significado do magistério. Ai, que coisa. Aqui, letra D. Cargo de professor e pesquisador na Agência Nacional de Saúde. Parece que... Letra E. Membros do Ministério Público com o magistério. Ai, ai. Eu vou dizer que é o Poder Judiciário com o magistério. Vamos aqui ver os comentários da questão. É vedada a acumulação de remuneração dos cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário nos casos previstos na CF. A probabilidade de acumulação estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas, direta ou indiretamente. E eu errei, porque aqui ele queria saber não quais eram as profissões, vamos dizer assim, que pode ser acumulada, mas sim ele quer saber quais são, em quais eram os órgãos, né? Então, ele queria saber aqui, sociedade de economia mista. Pode ser tanto direto, né? Direto dentro do poder público, mas também pode ser aqui, ó, nas autarquias, nas fundações, nas empresas públicas, sociedade de economia mista, de acordo com as suas subsidiárias. De economia mista, as suas subsidiárias, sociedades controladas. Aqui, direta e indiretas. Vamos para a 8ª questão da Sesgran-Rio 2014, quando a legislação estabelece que o servidor ou agente público não pode ser lotado sem motivo em local onde não pretende ou requerer o exercício de seu cargo. Não pode, né? Entende-se que ocorre a proteção denominada estabilidade não, proporcionalidade não, morabilidade não, inamobilidade. Inamobilidade, eu lembro que quer dizer que não pode ser movido da região onde ele se inscreveu por cargo público se não houver razoável motivo, que no caso aqui, ó, é sem motivação, pelo princípio da inamovibilidade. Vamos ver os comentários. Letra E, perfeito. A inamovibilidade é uma garantia
da magistratura para assegurar a independência e imparcialidade do próprio poder judiciário. Esta garantia encontra-se prevista no artigo 95, inciso 2º da CF de 88. Perfeito. A pessoa podia até pensar que seria a letra B, a letra C, né? Que é denominado de moralidade. Mas não, porque pensa assim, poxa, não tem a ver com a questão da moralidade pública. Mas poderia pensar, porque antes de eu entender esse conceito, eu pensava que era voltado para esse princípio da moralidade. Vamos para a 9ª questão, também da Sesgran-Rio, Liquigás, 2013. Mara, conduzindo sua bicicleta, foi atingida por veículo sem motor. Puxado por uma pessoa que atravessava a ciclofaixa. Após os registros de praxe, identificou-se Mara como sendo jurada, prestadora de serviço no tribunal do júri. Ela era jurada, prestadora de serviço no tribunal do júri local. Essa função é considerada como sendo de agente público honorífico, né? Deixa eu ver. Necessário, putativo, colaborador, efetivo, político. Bom, não tem aqui o honorífico, né? Já dei no último vídeo para vocês o macete. Político não é. Efetivo não é. Colaborador? Não, colaborador não. Putativo e necessário, estou entre esses dois, mas eu vou dizer que é putativo. Porque eu tenho uma vaga lembrança dessa questão do putativo quando se trata de jurado. Vamos ver aqui os comentários da questão. E a letra C, eu ainda errei, colaborador. Gente, eu lembro que o colaborador, ele trabalha em nome próprio. O jurado não trabalha em nome próprio, mas vamos ver aqui o comentário. Os agentes honoríficos são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar um serviço transitório. Já dei a dica para vocês no último vídeo da questão do transitório. Determinados serviços relevantes em razão de sua condição cívica, de sua honrabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem possuir qualquer vínculo. Perfeito, sem possuir qualquer vínculo empregatício ou estatutário e normalmente sem remuneração. Os serviços prestados pelos honoríficos, já dei uma dica também para vocês na questão do honorífico no último vídeo. Eu indico vocês a irem lá, vou deixar aqui no cards e no final do vídeo também numa playlist. Continuando a leitura, são conhecidos como servidores públicos relevantes ou munus público. A exemplo da função de jurados do Tribunal do Júri, de mesário eleitoral, de membros do Conselho Tutelar, etc., são também denominados colaboradores ou particulares em colaboração. Pois é, são denominados colaboradores ou particulares em colaboração. Então, vamos passar já para a 10ª questão. Só lembrando, gente, é errando que se aprende. Este é o momento de nós errarmos, que quando chegarmos no dia da prova já ter todo esse assunto já sedimentado, já termos bastante munição para chegar na prova e lembrar das questões, né? Ou pelo menos do conceito. 10ª questão, Sesgran-Rio, Petrobras, 2011. A respeito do regime de responsabilidade dos servidores públicos federais, é correto afirmar que, bom,
quer falar do regime, né, de responsabilidade dos servidores federais. É correto afirmar que os atos de improbidade administrativa sujeitam os agentes públicos à indisponibilidade de bens. Improbidade se sujeita à indisponibilidade de bens, à cassação de direitos políticos, ao ressarcimento ao erário e à perda da função pública. Vamos continuar lendo. Letra B. Os agentes públicos, desde que atuando nessa qualidade, respondem objetivamente por danos causados a terceiros. Eles respondem de forma objetiva, mas na verdade o Estado responde, né, de forma objetiva, e o Estado pode se voltar contra esse agente público numa ação de regresso. Deixa eu ler novamente essa letra B aqui para ver se tem a possibilidade dela estar certa. Os agentes públicos, desde que atuando nessa qualidade, respondem objetivamente por danos causados a terceiros. De forma objetiva, quem responde é o Estado. Vamos passar para a letra C. A responsabilidade administrativa não subsiste diante da absolvição criminal na insuficiência probatória. Quando diz não subsiste, é que não existe, né? A responsabilidade administrativa não subsiste diante da absolvição criminal. Não subsiste, eu acho que quando a questão falando assim, que quando tem uma absolvição criminal, não vai deixar de existir a responsabilidade administrativa. Na minha concepção, perfeito, por falta de probatório, por insuficiência probatória. Tá, vamos continuar aqui lendo. Letra D. A lei estabelece prazos prescricional para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvados as respectivas ações de ressarcimento. Sim, a lei estabelece um prazo prescricional, sim, até mesmo pela questão da segurança jurídica. Mas, mesmo assim falando em segurança jurídica, a gente não pode eximir a responsabilidade do agente a vir ressarcir os cofres públicos. Para mim, essa que parece ser a mais certa, a letra D. Letra E. A obrigação de reparar extingue-se com a morte do servidor e não se transmite a herdeiros, em caso de responsabilidade civil por danos causados ao erário. Para mim, essa aqui é a mais correta, meu pai amado. Essa questão aqui tá linda para a pessoa cair de cara, né? E responder errado. Mas eu acho que essa aqui tá mais certa. A obrigação de reparar extingue-se com a morte do servidor e não se transfere aos herdeiros em caso de responsabilidade civil por danos causados ao erário. Para mim tá certo, mas vamos ver já que as respostas, os comentários das respostas, né? Na forma do artigo 37, parágrafo 4º da CEF de 88, os atos de improbidade administrativas importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo à ação penal cabível. Qual é o erro aqui, né? Improbidade administrativa sujeita os agentes públicos à indisponibilidade do bens, à cassação de direitos políticos, ao ressarcimento ao erário e à perda de sua função pública. Improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário na forma... Aí eu não sei se o meu tico e meu teco não estão mais funcionando, mas eu não estou vendo a diferença aqui entre eles, né?
Os atos da improbidade administrativa sujeitam os agentes públicos à indisponibilidade de bem. Aqui, ó, nós temos indisponibilidade de bens. Nós temos aqui a indisponibilidade de bens. Cassação dos direitos políticos. E nós temos achei o erro. Aqui, ó, suspensão. Suspensão e não cassação dos direitos políticos. É bem sutil, né? Aqui, olha. Ele falou aqui, ó, de cassação e não é cassação. Aqui nós estamos falando de suspensão. Suspensão dos direitos políticos, aí a perda da função pública. Aqui ele não falou falou aqui no final, perda da função pública. Deixa eu marcar, perda da função pública. E esse aqui tá certo, que é a parte da suspensão de direitos e o ressarcimento ao erário. E aqui nós temos o ressarcimento ao erário. Então nós só temos um erro, né? Que a questão traz a palavra cassação quando na verdade é suspensão. É bem sutil, né? Mas é importante estar ligado que quase que eu não percebo essa diferença. Letra B de bola, está errado. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros assegurados o direito ao regresso. Foi o que eu falei para vocês, né? Quem responde aos danos causados a terceiros é o ente público, né? Mas ele vai voltar com uma ação de regresso contra o agente público, né? E essa ação de regresso contra o responsável abarca tanto o dolo como a culpa. Artigo 37, parágrafo 6º. E ali estava falando que a responsabilidade objetiva é do agente público, né? O agente público vai responder na qualidade objetiva. Não, quem responde na qualidade objetiva é o ente público. E o ente público pode voltar-se em uma ação chamada ação de regresso contra o agente que causou o dano. Ele vai responder por dolo ou culpa. A letra C. Na verdade, responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absorção criminal. Eu falei que eu achava que estava certa, né? Absorção criminal que negue a existência do fato ou da autoria. Tá. A questão em si, ela foi vaga, né? Ela não falou, nesse caso aqui, de que negue a existência do fato ou da autoria, mas a pessoa já tem que estar com isso de forma intrínseca, né? Um conhecimento que você já tem que ter quando você vier responder aqui. Porque se tem a absorção criminal, é porque a pessoa não é culpada pelo fato. A pessoa não pode ser condenada por um fato que, por essas duas razões, venha a ser negada a inexistência do fato ou a inexistência de autoria. Se por esses dois casos a pessoa for absolvida, não pode ter a responsabilidade administrativa. Porque quer dizer que aquela pessoa não cometeu aquela ação, por exemplo, de improbidade administrativa. Que a pessoa, ou então não foi ela que cometeu o crime de improbidade administrativa, mas sim foi uma outra pessoa. Interessante, né? Letra D. Esse é o exato teor do artigo 37, parágrafo 5º da CF de 88. Deixa eu ver aqui, porque eu não marquei ela. Ah, sim. Eu falei que eu estava em dúvida, essa questão aqui era ótima para a pessoa cair de cara, né? Aqui, ó, a lei estabelece prazo prescricional para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Pois é, essa é a nossa alternativa correta e eu marquei a letra E e vamos ver qual é o erro dela. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente responderá até o limite do valor da herança. Ah, perfeito. Então, no caso, eu não estava levando em conta essa questão do enriquecimento ilícito. Mais uma informação que nós já temos que estar com ela intrínseca na nossa cabecinha. Por quê? Quando fala de dano ao erário, você pode ter que assim, dano ao erário é uma palavra genérica para especificar várias coisas. Mas dentro do dano ao erário nós temos o enriquecimento ilícito. E este sim, enriquecimento ilícito, o herdeiro pode vir a responder até no limite da herança, porque é um enriquecimento ilícito. A pessoa que enriqueceu às custas do cofre público, né? Então, perfeito, eu concordo sim com esse gabarito da questão. Eu disse que eu concordo sim, porque pode ter essa responsabilidade até no limite da herança. E vamos para a 11ª e última questão do nosso vídeo. Uma assessora de autarquia pública federal questionada a respeito do instrumento jurídico necessário para a concessão de aumento da remuneração dos servidores daquela entidade responde corretamente que o aumento da remuneração em tal hipótese depende de... Nós estamos falando de aumento da remuneração. Eu sei que o aumento da remuneração, quem faz isso é o presidente. Mas vamos ver aqui a resposta. Letra A. Lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo Federal. Para mim tá perfeito essa. Mas não precisa ser, talvez, só federal. Se for no âmbito estadual, vem ser o chefe do Poder Executivo Estadual. Se for na área do município, pode ser o chefe do Poder Executivo Municipal. Letra B. Lei complementar de iniciativa do presidente da autarquia. Presidente da autarquia, não. Ah, aqui, ó, mas deixou bem claro aqui, ó, que é uma autarquia pública federal. Então, para mim, é a letra A. Vamos ler a letra C. Lei ordinária, nada de lei. De iniciativa do presidente da autarquia, não. Decreto legislativo, não. Vamos ver a letra E. Decreto do chefe do Poder Executivo. Ah, meu pai. Executivo Federal. E agora nós temos lei específica, decreto do chefe do Poder Executivo. Eu falei para vocês que era o presidente, né? Na questão A, eu acho que eu tô tendente a ficar com ela. Vamos ver os comentários. E a letra A. Conforme artigo 37, inciso 10º da CFG 88, a remuneração dos servidores públicos e os subsídios que tratam o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observado a iniciativa privativa em cada caso, assegurado previsão geral anual, sempre que na mesma data a serem destinados
a data e sem distinção de índice. Letra A é a correta. Gente, e é com essa questão que eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a todos por terem ficado até o final do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!